A luta constante está presente no dia a dia de diversas mulheres e em distintas esferas da sociedade, seja em casa, no trabalho e, em especial, no âmbito esportivo, onde as mulheres brigam cada vez mais por espaço e representação. No campo, por exemplo, é vista uma crescente valorização. No entanto, o sonho de jogar dentro das quatro linhas ainda é repleto de percalços. Krisnabel trouxe um pouco dessa vivência no campo, que iniciou na infância, com o convívio dos primos e a prática do futebol. A partir disso, o sonho de atuar dentro de campo crescia em Bel. No entanto, no início a jogadora conta que viveu as suas primeiras dificuldades, como a locomoção. Eu sempre tive, né, meus primos todos, a maioria eram homens, né? Então não tenho para onde correr, né? Como eles sempre brincavam com bola e tal, e aí eu sempre gostava de brincar muito. Só que minhas primas da minha idade não tinham a mesma idade que eu. E a gente ficava naquela, né? Aí eu, não, outro não jogar bola com os meninos. Aí eu ia, corria aqui, corria ali, quebrava um dedo, chorava, ralava. Mas depois o tempo ia passando e eu ficava melhor, né? E aí, por um tempo, meu primo também não quis deixar que eu jogasse com eles, porque eram homens e eu a única mulher no meio, né? E aí eles não aceitavam isso. Não, não dá certo porque tu é mulher, tá no nosso meio, o pessoal vai querer mexer contigo, isso, aquilo, outro. Mas sempre existia isso. Mas graças a esse momento, né, de eu estar ali e aprender realmente no duro, né, apanhando mesmo, eu entendi como que era jogar o futebol. E aí o tempo foi passando, e aos meus 14, 15 anos eu joguei o primeiro jogo oficial, assim, né, que eu joguei aqui em Teresina, que foi pela equipe do Bom Jesus. E aí depois entrei no Juventude Timonense, e aí eu fui crescendo aos poucos, né. Aí, na verdade, assim, no começo a dificuldade era a locomoção, porque como o Timon era um pouco longe, né, a gente tinha que pegar sempre 2 ônibus, e eu novinha, eu tinha muito receio de ir sozinha. Então minha tia ia comigo, alguns jogos, alguns treinos, né, para eu conseguir ir pegando as manhas de ir sozinha. Bel ainda relata que não acreditava que poderia ser remunerada por jogar futebol e que sempre jogou pelo amor ao esporte. Ao ver o interesse dos clubes e perceber que poderia receber por isso, Bel começou a acreditar no seu potencial. Apesar da incerteza e dúvidas, a jogadora contou com o apoio da mãe e assinou o seu primeiro contrato profissional com o Tiradentes. A gente sempre joga por amor. Eu nunca pensei que eu pudesse jogar bola, jogar futebol e receber algum retorno financeiro por isso. Porque eu sempre fiz porque eu gostasse de fazer, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a jogar, que não, vou te dar 100, não, vou te dar 150, eu posso ganhar dinheiro com isso, que maravilha. Então, assim, para mim, foi muito, muito grandioso. E, assim, ver que os times tinham interesse em que eu jogasse pelas equipes deles, para mim foi muito gratificante, porque eu entendi que eu realmente tinha algo diferente. Mas eu não acreditava em mim dessa forma, que eu tivesse algo diferente. Quando eu comecei a jogar pelo Star Pink, aqui no Mocambinho mesmo, aí eu joguei lá no Parque da Cidade, e aí o treinador do Tiradentes me viu. Aí falou assim, não, eu quero essa menina no meu time. Aí eu fiquei, Bel, tá pro Tiradentes? Eu falei assim, não, eu não vou, não consigo, não. Eu não tenho essa capacidade pro Tiradentes. Porque o Tiradentes, naquele tempo, né, era assim, sabe, um time padrão mesmo, que chegava forte, goleava todos os times, sabe? Então tinha aquela estrutura mesmo muito boa. Era respeitado porque tinha um local próprio para treinar, tinha aquela estrutura de apoio, tinha aquele patrocínio, mesmo que pouco, né? Tinha aquela ajudazinha que dava para fazer alguma coisa. Então, para mim, foi muito assim, caramba, eu vou pro Tiradentes. Aí eu, eita, mãe, eu vou pro Tiradentes, e agora? Aí a mãe, não, se é o que tu quer, então siga em frente. Apesar de ser remunerada, Krisnabel passou por aquilo que diversas atletas passam dentro do esporte: a necessidade de uma renda extra. A atleta relatou que o valor era apenas simbólico, e foi aí que a formação educacional se tornou uma aliada para procurar um segundo emprego. Por este motivo, Bel contou que precisou deixar de viajar com a equipe. Apesar dele ajudar, mas não era assim uma coisa que dava para manter, né? Para sobreviver. Ah, não, é R$ 1.000. Porque hoje em dia, R$ 1.000 também não é muita coisa, mas naquele tempo era para ser, né? Mas ainda assim não era tudo isso que a gente recebia. Era um valor muito simbólico, né? Para falar a verdade. Então, assim, aí eu fui atrás, não tem como eu ficar só no futebol, porque eu não vou conseguir focar só no futebol. Mas na minha cabeça o que eu precisava fazer? Estuda, tem alguma formação, e aí, diante da formação que você tiver, você vê se vale a pena você continuar na sua profissão ou se você investe no futebol, certo? E aí eu fiz, né? Aí eu concluí o curso do IFP, eu sou formada em gestão ambiental,
Aí foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, de carteira assinada, no turno da manhã. Aí eu, pronto, agora eu tenho o meu emprego, só que o ruim é que eu não poderia mais viajar, por conta do emprego. Aí, não, então, beleza, mas eu tenho o meu emprego, tenho esse algo a mais do Tiradentes, então dá certo. Pronto, aí eu vou, não, mãe, então a gente vai precisar fazer alguma coisa para ajudar um pouquinho mais aqui em casa. Aí foi quando minha mãe e eu tivemos a ideia de montar o nosso restaurante em casa, né? Comida caseira e tal. Aí a gente tem um quintal amplo, né? Então botava as cadeiras lá no quintal, as mesas. E aí com isso a gente começava a divulgar no Instagram, convidar por boca e tal. E aí nisso a gente conseguiu se manter, né? Mantendo essa renda extra nossa. Além de atuar no futebol, Crisnabel se viu em outros esportes, como futsal e futsal. A atleta fez parte do Red Bode, equipe de futsal de Teresina. Na categoria, Bel chegou a ter a oportunidade de fazer parte da seleção brasileira, onde foi convocada para os primeiros testes com a amarelinha. A paixão pelo futsal começou quando o Marcelo, né, criou a primeira liga, né? A primeira Superliga, no caso, que foi até lá no Parque Meus Filhos. Que nessa competição a gente entrou como Red Bode, que era o time do Marcelo, né? Que ele começou com a gente e tal, a gente foi se ajudando e chegamos à semifinal. Aí perdemos a semifinal. Aí o Marcelo começou com esse projeto e aí, graças a Deus, a Fernanda pegou esse embalo, né? E aí tá conseguindo manter até hoje o futsal, que para mim é um esporte extraordinário. A visibilidade que o futsal tem, inclusive eu fui convocada para a seleção brasileira para fazer o teste, né? A etapa Nordeste, que foi aqui em Teresina, mas não consegui passar para etapa nacional, né, que seria a convocação final. Mas assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu nunca imaginei que um dia eu poderia chegar a ser vistas pelos olhares da seleção brasileira. O Brasil é conhecido como o país do futebol, porém a visibilidade nas modalidades masculina e feminina ainda não são as mesmas. Muitas atletas se mantêm dentro do esporte alimentadas pelo sonho e vontade de mudança. Muitas vezes, acordos não são cumpridos e dificultam a manutenção das atletas no futebol. Por conta disso, Crisnabel fez um apelo para que a categoria tenha um maior reconhecimento e seja mais vista. É complicado pelo fato da gente esperar, né, que as equipes cumpram com suas palavras, né, com o que prometem, para que a gente consiga se manter mais firme no futebol, porque isso causa muita frustração para a gente. Não é justo que a gente se dedique, abdique de muitas coisas para treinar forte para uma competição e chegar na hora da gente ter o nosso reconhecimento financeiro e a gente não ter. Então, assim, isso é um descaso muito grande com o futebol feminino, tá? Porque no masculino isso não acontece. Então, assim, eu queria mesmo pedir, na verdade, é que as pessoas olhassem mais, os patrocinadores olhassem mais para o feminino e se dedicassem tanto quanto para o masculino. Porque se hoje o feminino não tem tanta visibilidade, é porque as pessoas não apoiam. E se o esporte feminino hoje ainda existe, é porque a gente está aqui lutando para que isso melhore. Porque hoje se encontra na situação que está, porque lá atrás foi bem pior. Então, se hoje está ruim, lá atrás foi bem pior. Mas um dia isso vai melhorar. Mas para isso a gente precisa que as pessoas realmente entrem para ajudar, prometam e cumpram o que prometeram. Porque é injusto demais com a gente, né? Que está lá correndo, lutando, treinando, é sol, é chuva, é treino 2 horas, é treino 3 horas. Ah, só pode treinar depois do masculino. Então isso é sempre, primeiro masculino. Primeiro masculino. Então, para a gente isso ainda assim é muito difícil.